Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de João. Hoje iremos expor João capítulo 1, versículos 29 a 34, tá bom? Então vamos fazer a leitura do texto. Hoje eu não coloquei o texto aí, tá bom? Então, por favor, pegue sua Bíblia, pause o vídeo se você não está com ela aí, tá? Mas só dê prosseguimento se você estiver aí com a sua Bíblia, para que você possa acompanhar a leitura do texto. A leitura do texto não é um detalhe, é fundamental. Nós literalmente estaremos ouvindo a voz de Deus, não é, de maneira audível com a leitura bíblica. Então, a leitura do texto diz assim, João capítulo 1, versículos 29 a 34. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Vamos orar. Deus, louvado seja o Senhor. Peço que o Senhor possa me usar na exposição da tua palavra e que o Senhor possa trazer iluminação, compreensão do texto a toda a igreja, a todos aqueles que vão ouvir, Deus. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, temos vivido dias difíceis, temos vivido os dias incertos, não é? Planos que foram feitos, foram desfeitos, tudo por causa dessa pandemia, por causa desse coronavírus. Até certo ponto imprevisto, né? Mas quando a gente começou a observar o que estava acontecendo na China e logo depois na Europa e no Brasil aqui, o carnaval começou a bombar, Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né? Naquela ocasião interessante que nenhum governador desse agora, que quer pagar de bom moço, nenhum deles, né, pensou, cogitou cancelar o carnaval, onde recebemos aqui milhões e milhões de turistas, nenhum deles pensou, né? E agora a solução, parece que a única solução para isso tudo, para a pandemia, é só isolar. Ninguém não se faz mais nada, só fica isolado, enclausurado em casa, e isso é a solução para tudo. A pandemia vai acabar porque a gente está em casa. Enfim, e a gente tem visto, diante dessa pandemia, pessoas desesperadas, pessoas com crise de ansiedade, pessoas com um medo paralisante. E assim, a vida continua. Há relatos, né? Há boatos, digamos assim. Boatos dizem, né, através de médicos, que esse coronavírus será uma endemia. O que significa isso? Isso vai fazer parte do cotidiano do homem, né? Se a vacina for descoberta, então a gente toma a vacina uma vez ao ano, uma vez para sempre, e fica imunizado desse vírus, mas há suposições de que esse vírus ele veio para ficar, tá? Ele não vai embora, então são rumores. E aí? Ainda que isso aconteça, o que vamos fazer? Vamos viver reféns do medo? Vamos viver paralisados? A gente tem observado que, diante do que tem acontecido, muitas pessoas estão assim apavoradas, né? Ligam a televisão e hoje a televisão é um show de horrores, é um show de terrorismo, recordes e recordes de morte. Parece que a gente está já na Olimpíada, né? Parece que a Olimpíada de Tóquio foi antecipada e não adiada, porque se fala o estado tal bateu recorde, e só se computam os mortos, não se computam os recuperados. Eu não vejo um jornal desse falar que temos um número muito grande também de recuperados. Todos os dados que são dados não são dados de maneira proporcional. Obviamente que o Brasil vai ter um grande número de infectados, porque a nossa população
é a quarta ou a quinta maior do mundo. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes. É óbvio que uma pandemia aqui ia trazer muito mais contaminados do que outros países que são do tamanho do estado de Pernambuco, alguns deles, por exemplo. Mas é interessante que esses que pregam o terror, esses que pregam que se você botar o rosto para fora de casa, você vai ser contaminado, pessoas que estão paralisadas de medo, estão tendo crise de pavor, de pânico, não levam em conta de que o maior vírus e que a maior pandemia que existe não é o vírus e nem é a pandemia do coronavírus, né, da Covid-19, mas é a pandemia do pecado. Essa é a maior pandemia que existe, não nos nossos dias, que existe desde Gênesis 3. Desde Gênesis 3, nós vivemos com essa pandemia do pecado. E ao contrário do coronavírus, que não vai contaminar a população do mundo inteira, a pandemia do pecado, esse vírus do pecado, ele contaminou, contamina e contaminará todos os seres humanos, sem exceção. Sem exceção. Até um recém-nascido já nasce afetado com essa pandemia, desde Gênesis 3, desde que Adão desobedeceu a Deus e comeu o fruto que não era para ser comido, fruto proibido, que dava o conhecimento do bem e do mal. A gente lê alguns textos que vão mostrar isso, essa pandemia do pecado. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, porque o pecado entrou no mundo através de um só homem, de Adão. De lá para cá, se é descendência física de Adão, né? Em última instância, todos nós somos, já nascemos, já temos no nosso DNA pecado. Veja esse pecado como ele é pandêmico, como ele é muito mais contagiante do que o coronavírus. Romanos 3, 10 a 20, veja o que o pecado faz na vida do ser humano. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Por que o homem vive nessa situação? Por conta do pecado pandêmico que atingiu a todos os seres humanos e todo o ser humano por completo foi atingido. A Covid-19 ela tem uma taxa de letalidade de aproximadamente 0, alguma coisa por cento, menos de 1% a taxa de letalidade, levando em consideração os casos, as subnotificações, pessoas que têm Covid e estão assintomáticas, pessoas que têm sintomas de Covid, mas não podem comprovar porque não foi dado e não foi feito o teste. Com tudo isso, eu não estou diminuindo a gravidade desse vírus, tá? Não estou diminuindo o perigo que ele traz para o homem. Ele é fatal, apesar da letalidade ser baixa, sim, ele é fatal. Não estou falando isso, mas eu queria mostrar que o mal muito maior do que o coronavírus é exatamente o mal do pecado. O coronavírus, ele não tem, quando alguém é contaminado com ele, infectado com ele, não é certeza que ele vai morrer com esse vírus. Mas o pecado, certamente, ele leva à morte. Nós morremos por quê? Por conta da pandemia do pecado, que contaminou. Não existe nenhum ser humano que escape a essa pandemia. Ele contaminou todos os seres humanos e ele leva à morte.
Mas para essa pandemia nós temos um remédio, nós temos uma cura. Não é nenhuma vacina milagrosa, não é a hidroxicloroquina, que tem sido debate aí de médicos e de políticos, né? A hidroxicloroquina subiu para o palanque político, perdão por enrolar a língua aqui, tá? Nós temos sim uma cura para essa pandemia. A cura chama-se o Senhor Jesus Cristo. Ele é a cura dessa pandemia. Então, feita essa introdução, vamos agora para o desenvolvimento desse texto maravilhoso. Esse texto eu coloquei como proposição, tá? O seguinte: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus e o batizador com o Espírito Santo. No domingo passado, nós estudamos o testemunho de João Batista, né? João Batista, ele deu testemunho para os líderes religiosos. Ele falou, por exemplo, que era a voz profética, né? Ele era a voz precursora, ele se auto-identificou como precursor. Ele mostrou que ele não era Elias, que ele não era o Cristo, mas que ele apenas batizava com água, né? Ele era o batizador com água. E no dia seguinte, João Batista, ele vai testemunhar, né? Ele vai testemunhar, porque a ele, João Batista, foi revelado quem Jesus Cristo era, e ele vai dar continuidade ao seu testemunho, revelando ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que o profeta João Batista faz, continua fazendo, na verdade, é continuar revelando quem é o Senhor Jesus Cristo, tá? Semana passada a gente falou quem João Batista não era e quem ele era, apontava para Jesus Cristo como Messias. E agora vamos ver que João Batista vai testemunhar de Cristo, de que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus e ele é o batizador com o Espírito Santo. A gente começa a ver com João Batista essa revelação do Senhor Jesus Cristo à humanidade sendo feita de maneira progressiva. Progressiva, é feita, até chegar a um ponto que a oposição começa a agir. Aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, não só não vão crer, mas vão se opor, vão passar a perseguir, a ter um tipo de perseguição religiosa. Mas em João Batista, nós temos no início desse evangelho, João Batista, ele revelando quem é o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o Evangelho de João é um evangelho extremamente cristocêntrico, né? Se vamos estudar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, com certeza o Evangelho de João, a carta aos Hebreus, por exemplo, são duas cartas aí que vão estar aí em grande destaque para estudarmos um pouco mais de forma detalhada sobre o Senhor Jesus Cristo, tá? Então vamos dividir o texto de hoje em duas partes. A primeira parte é que vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, metade dessa proposição, e a outra divisão do texto vai ser a segunda metade dessa proposição, que vai dizer que Jesus Cristo, ele é o batizador com o Espírito Santo. Somando as duas, nós temos essa proposição que diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus e o batizador com o Espírito Santo. Vamos explicar o que tudo isso significa, vamos explicar o texto e depois trazer implicações para as nossas vidas. Vamos agora olhar com mais calma para o nosso texto base e vamos procurar, acima de tudo, entendê-lo, tá bom? Versículo 29 diz assim: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, um dia depois que sacerdotes e levitas foram enviados da parte dos fariseus, da parte do Sinédrio, para perguntarem a João Batista quem ele era, e João Batista fala quem ele não era e quem ele era, apontando para Cristo. Um dia depois desses líderes religiosos terem enviado mensageiros para saber quem era João Batista, no dia seguinte, João vê que Jesus vem em sua direção. E o acontecimento cronológico aqui
é quando o Senhor Jesus Cristo já tinha sido tentado no deserto. Lembra, se for ler Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, você vai ver a tentação do Senhor Jesus Cristo no deserto, onde o próprio Espírito Santo levou o Senhor Jesus para que pudesse ser tentado lá no deserto. Depois do Senhor Jesus ser tentado no deserto, saindo, né, do deserto, João Batista vê que Jesus via em sua direção. Então, quando João vê que Jesus vem em sua direção, João Batista relata, dá o seu relato, dá o seu testemunho acerca do Senhor Jesus Cristo, acerca do Messias. E ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa figura do Cordeiro, ela é muito familiar no Antigo Testamento, tá? E aqui podemos perguntar: será que esse Cordeiro seria o Cordeiro pascal? Seria o Cordeiro lá de Isaías 53? Seria o Cordeiro que era oferecido diariamente? Vamos olhar um pouco esses textos para que a gente possa entender. Antes de mais nada, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, vamos ler versículos 5 e 6, que diz o seguinte: O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. O versículo 5 de Êxodo 12 diz que o cordeiro deverá ser sem defeito. Cordeiro sem defeito, em Êxodo 12. Aí João Batista diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Então, esse texto aqui, ele é muito familiar. Ele vai lançar luz sobre João 1, 29. Tá? Indo agora para Números, capítulo 28. Números, capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 1 e alguns versículos depois. O Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: Tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, para me trazer... Perdão, vamos ler novamente. O Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: Tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel: Esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, um holocausto contínuo, um cordeiro será oferecido pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Até aqui, até o versículo 4. Novamente, você tem a ideia do cordeiro, e esse cordeiro ele era sacrificado. Você tem continuamente, dia após dia, no sistema litúrgico cerimonial de Israel, um animal, ele era um cordeiro sacrificado diariamente. Então, vemos o cordeiro aqui, a figura do cordeiro também, nesses sacrifícios diários em Números 28. Indo agora para Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor, obviamente, esse servo sofredor era o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver a partir do verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, quando João Batista diz que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o que ele quer dizer por Cordeiro de Deus? Seria o Cordeiro pascal?
seria o cordeiro que era oferecido diariamente, os cordeiros, né? Seria esse cordeiro de Isaías 53, o servo sofredor. Obviamente, nós não precisamos escolher entre um e outro. Nós podemos, na verdade, olhar que o Senhor Jesus Cristo, ele é a expressão máxima tanto do cordeiro pascal, ele é a expressão máxima, né? Ele é, digamos assim, o perfeito cordeiro, não só do cordeiro pascal, ele é o perfeito cordeiro, né? Tipificando as ofertas que eram oferecidas diariamente, e ele é também o cordeiro lá de Isaías 53, é como se ele fosse, como se o cordeiro pascal, o cordeiro das ofertas contínuas, o cordeiro sendo o servo sofredor, fossem tipos, e Cristo fosse o cumprimento desse tipo, fosse o antítipo, digamos assim. Ele é o cumprimento daquilo que aqueles cordeiros apontavam. Tá? Aqueles cordeiros, tanto do pascal, como das ofertas contínuas, como o servo sofredor, apontavam exatamente para Cristo, até mesmo porque Cristo ele vai ser o centro das Escrituras. Lucas 24, 27, o próprio Senhor Jesus testemunhou isso, e Lucas narra o seguinte, que o Senhor Jesus falou, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, começou a expor-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. João 5,39, o Senhor Jesus fala para os seus opositores, errais por não conhecer as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e cuidais ter nelas a vida eterna. As Escrituras apontam para o Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles cordeiros que nós lemos no Antigo Testamento, sim, apontavam para o perfeito cordeiro, esse sim, um cordeiro que tira o pecado do mundo. Qual é a ideia do tirar o pecado do mundo? É que o efeito do pecado será tirado. Tá? O efeito do pecado ele será tirado. Podemos dizer também sobre o cordeiro que tira o pecado do mundo, quando olhamos para Êxodo 12, o que é que o cordeiro ele evitou? O que é que o cordeiro tirou? Ele tirou a morte. Todos aqueles israelitas que pegassem, banhassem as suas portas com o sangue daquele cordeiro, de um ano sem defeito, eles ficariam livres da morte. Então, o Senhor tirou a morte deles. Da mesma forma, o Senhor, ele tira a morte daqueles que creem nele. Não a morte física, ainda que ele possa tirar através do arrebatamento, mas a morte espiritual, a morte eterna. Quando vamos lá para Isaías 53, em Isaías 53, o que é que foi tirado de nós? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O que foi tirado de nós foi vivermos distantes do Senhor. Mas, pelo contrário, nós temos paz com Deus, porque toda a ira divina não recaiu sobre mim e sobre você, mas toda a ira divina sobre o pecado caiu sobre o servo sofredor. E o texto de Isaías 53, ele é muito claro quanto a isso. Isaías 53, 5, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então a doença pandêmica do pecado, a doença de conduzir pessoas, de nos conduzir à morte espiritual, o poder do pecado de nos conduzir à morte eterna, o Cordeiro de Deus ele tirou. O Cordeiro de Deus ele tirou o poder do pecado. Ainda que nós vivamos lidando com o pecado, ainda que diariamente nós cometamos atos de pecado, mas nós não estamos mais sujeitos ao poder do pecado. E chegará o tempo, quando a nossa salvação ela for muito mais plena do que é hoje, ainda que a nossa salvação hoje ela é totalmente segura, nós não podemos perder. Mas chegará um tempo que essa salvação será consumada e nós não mais seremos pecadores, nós não mais lutaremos contra o pecado, mas nós já podemos gozar dessa promessa de ficarmos livres do pecado desde já, na ideia de que sim, nós cometemos pecados, mas nós não somos mais escravos do pecado. O poder do pecado, o Cordeiro de Deus, ele tirou de nós.
Ele fez isso, sendo sacrificado. O cordeiro apontava para o sacrifício. O Senhor Jesus Cristo, ele foi sacrificado no meu e no seu lugar. Não porque nós merecêssemos, não porque nós éramos bons, muito pelo contrário. Ele fez isso tão somente pela sua graça, por misericórdia, para que isso pudesse redundar em glória para ele. Voltando para o nosso texto, versículo 30, o testemunho de João Batista continua e ele diz: Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Então, João Batista, quando ele vê o Senhor Jesus Cristo e fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele fala mais sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que o Senhor Jesus é aquele a respeito de quem ele falava e que ele disse. Então, aqui João Batista está dizendo que o testemunho dele não era algo novo. Ele já falava do Senhor Jesus Cristo. Ele já falava. E o que é que ele costumava falar? O que é que ele dizia? Dentre tantas coisas, o que é que ele falava acerca do Senhor Jesus? Ele falava, ele dizia que depois dele, João Batista, viria um homem que era mais importante do que ele, porque existia antes dele. Isso lembra o versículo 15 do capítulo 1 de João, que nós já estudamos. Olha comigo João 1,15. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Depois de mim, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Então, o versículo 30 faz alusão ao versículo 15, mas no versículo 15 é dita a mesma coisa, que esse testemunho de que ele falava, de que ele dizia que Jesus, aquele a que ele falava, o Messias, viria depois dele e era mais importante do que ele, porque já existia antes dele. No versículo 15 também dá a ideia de que o começo do testemunho dele não começou no versículo 15. E onde começou exatamente? A gente olha para o versículo 7 de João, capítulo 1, que diz, versículos 6 e 7. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Não temos aqui no relato de João o momento exato que João Batista começou a falar e dizer, olha, vem alguém depois de mim. E apesar de vir depois de mim, ele é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. Obviamente, ele está indiretamente dizendo, olha, vem aí o Messias. Ele é mais importante do que eu, ele veio antes de mim, porque ele não é qualquer um, ele é o Messias. Ou seja, falar de Jesus para João Batista não era algo circunstancial, não era algo esporádico. Na verdade, estava na ponta da língua. Era a ocupação dele. João Batista era um pregador, pregador de boas novas, pregava acerca do Senhor Jesus Cristo e fazia isso de maneira contínua, a ponto da gente não saber quando ele começou a fazer isso. Era um hábito dele. Ele falava, ele testemunhava de Cristo. Ele tinha urgência nessa mensagem. Ele tinha urgência. Ele já falava, era algo contínuo o testemunho sobre Jesus Cristo da parte de João Batista. Quando chegamos no versículo 31, ele diz, eu mesmo, falando de Jesus, não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. O que é que esse texto quer dizer? O texto está dizendo que João Batista não conhecia o Senhor Jesus. Mas espera aí, a gente tem que procurar entender algo aqui. Se no versículo 31 é dito que João Batista ele não conhecia Jesus, como é que ele afirmou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Como? Como é que alguém faz uma afirmação tão precisa, tão verdadeira, tão central sobre outra pessoa, essa pessoa não conhece? Dá a entender, pelo testemunho de João Batista, que ele tinha assim alguma ligação com o Messias. Mas o conhecimento de João Batista não era um conhecimento físico, um conhecimento meramente
pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Era muito mais do que isso. O conhecimento de João Batista era um conhecimento acerca de Cristo do alto. Foi uma revelação dada a João Batista de maneira sobrenatural. O próprio Deus falou a João Batista quem ele era. Então, quando João Batista fala que não conhecia Jesus, ele não conhecia como homem. Ele não conhecia a Jesus como homem, mas ele conhecia a Jesus como Messias. Parece contraditório, mas não é. Quando a gente chega no versículo 33, isso ajuda um pouco a entender. Olha o que diz. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João Batista viu isso. Então, o conhecimento dele era um conhecimento sobrenatural, um conhecimento do alto. Ele conhecia não o Jesus homem, mas ele conhecia o Jesus Messias. Ele conhecia o Jesus, o Cristo. O início desse conhecimento que João Batista teve, físico, mais pessoal, com o Senhor Jesus Cristo, foi exatamente nesse dia aqui, quando ele viu o Senhor Jesus Cristo. E esse texto aqui, ainda que não seja relatado aqui no Evangelho de João, aqui há o batismo do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o batismo do Senhor Jesus Cristo, que João subentende que os seus leitores conheciam já esse episódio, porque há aqui uma dedução óbvia de que os leitores de João já tinham conhecimento do Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. Tá? Então, por isso que ele não entra tanto em detalhes aqui. Okay? Então, com tudo isso, João Batista ele diz, está aí a proposição desse primeiro ponto, que Jesus Cristo ele é o Cordeiro de Deus. Mas o que é que isso muda a minha vida? O que é que isso tem a ver comigo e com você? Saber que Jesus Cristo ele é o Cordeiro de Deus. Tá? Tem tudo a ver. Porque nós não precisamos ficar assombrados. Nós não precisamos ficar paralisados de medo diante do incerto, diante da incerteza, diante dessa pandemia, por exemplo. Não, nós não devemos ficar assim. Devemos sim preservar por nossas vidas. Devemos sim estar higienizando as mãos, fazermos uso de máscaras, procurar estar distante de pessoas que estão com sintomas de gripe. Sim, nós devemos sim tomar as precauções, devemos preservar por nossas vidas. Mas, queridos irmãos, a vida ela não deixou de existir. A vida está aí, do lado de fora da sua porta. A vida está aí do lado de fora da porta da minha casa aqui. A vida continua. Chegará o momento que nós teremos que sair. O que será da igreja após pandemia? Nós não podemos ser reféns do medo. Não podemos. Sabe por quê? Porque o seu Senhor Jesus Cristo resolveu o maior problema de todos que nós temos, que é o problema do pecado. Será que ele não resolverá e não nos ajudará a lidar com o Covid-19, com o coronavírus? Será que o coronavírus é maior do que o Senhor Jesus Cristo? De forma nenhuma. O Senhor Jesus Cristo ele resolveu o maior problema da humanidade. Então, para que ele possa fazer o que bem entender com o coronavírus, só basta uma coisa. Só basta ele querer. Só basta ele querer. Então, chegará o tempo que deveremos ser diligentes, cautelosos, mas corajosos. Não devemos temer e ficar paralisados de medo. Na verdade, o medo, muitas vezes ele é positivo quando nos faz ser cautelosos. Mas o medo não pode ser irracional. O próprio apóstolo João, escreve na sua primeira carta, ele diz que o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Quando nós amamos mais a Deus do que qualquer outra coisa, nós seremos corajosos. Porque o nosso apego em servir a Deus, em glorificar a Deus, vai ser maior do que qualquer receio.
vai ser maior, por exemplo, do que qualquer artifício de algum governante que, sobre o pretexto do vírus, queira tolher nossa liberdade religiosa, queira tolher nossa liberdade pessoal, queira tolher nossa liberdade de ir e vir. Nós não precisamos ficar paralisados de medo diante de todas essas perspectivas que podem acontecer. Diante dessa nova ordem mundial que alguns falam e falam vibrando, eu não falo vibrando, muito pelo contrário. Quando fala nova ordem mundial, se for o milênio, glória a Deus. Mas se for nova ordem mundial desses homens perversos e pecadores, estou fora, estamos fora, meus queridos irmãos. Não temos que temer. O Senhor Jesus Cristo é maior do que qualquer governante, é maior do que qualquer vírus. Ele lidou com o maior problema da humanidade, o problema do pecado. O que mais ele não poderá fazer? Ele lidou, na verdade, a morte está com seus dias contados. O que ele não poderá fazer com a Covid? Então não precisamos ficar paralisados de medo. Segundo, o texto diz que João Batista falou que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui não há universalismo. Aqui não há ideia de que todos vão ser salvos. Quando fala o mundo, quer dizer que ele tira o pecado de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, e não de cada indivíduo em si. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Mas sabe uma coisa? Aprove a Deus fazer com que o efeito do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse efeito, aprove a Deus ser mediante a pregação do Evangelho. Sabe aquele ditado que diz? Pregue o Evangelho, se preciso for, com palavras. Isso está errado. Saber que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo deve trazer a motivação para mim e para você que teve João Batista. João Batista, ele já avisava, versículo 30, ele dizia: este é aquele a respeito de quem eu falava. Versículo 15 de João 1, ele fala: este é aquele de quem eu dizia. Ele dizia. Era algo contínuo. Ele falava. Eu devo ficar muito incomodado com isso. Eu, Tiago. Eu devo falar de Cristo. Porque ele veio tirar o pecado do mundo. Nós não podemos ficar de bocas fechadas em que Cristo veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. As pessoas devem ouvir o Evangelho para que, de fato, possam ficar livres do poder mortal, do poder de levar as pessoas para o inferno, para a eternidade sem Deus. Nós não podemos nos calar. Nós devemos fazer igual aos apóstolos em Atos 5:29, que foi dito em Atos 5:28, que eles não mais pregassem no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles falaram: olha, não tem como. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Nenhuma situação de pandemia, o que quer que seja, deve impedir para que possamos pregar o Evangelho. Devemos pregar que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas precisam ouvir as boas novas acerca de Cristo. Terceiro, devemos reconhecer nossa total depravação. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por nós mesmos, jamais seríamos salvos. Jamais seríamos salvos. Teve que vir o Cordeiro de Deus morrer por nós, porque nós estávamos como ovelhas desgarradas, desviadas do caminho. Cada um seguia o seu próprio caminho, como diz Isaías 53. Nós nos desviamos do nosso caminho. Estávamos contaminados, não com o coronavírus, mas estávamos contaminados com o vírus mortal do pecado, de forma que, por nós mesmos, seria impossível alcançarmos a salvação. O fato de entender que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aponta para a minha incapacidade, aponta para a sua incapacidade de sermos aceitáveis diante de Deus por nós mesmos.
Sabe por quê? Não podemos ser aceitáveis diante de Deus por nós mesmos? Porque nós somos totalmente depravados. E aqui eu não quero ser politicamente correto, quero dizer exatamente isso. Somos totalmente depravados. Se não for a graça de Deus na minha vida e na sua vida, irmãos, estamos absolutamente perdidos. E quando falo que somos totalmente depravados, isso deve nos humilhar, porque se isso não nos humilhar, Cristo não será glorificado. Isso deve nos reduzir. Isso deve fazer com que nós possamos dizer, igual a João Batista, quando ele falou na sessão passada, versículo 27, capítulo 1, versículo 27, ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Humildade, entendermos quem nós somos, faz com que possamos ser mais dependentes de Deus. Entender quem nós somos faz entendermos a graça de Deus. Se nós não achamos que somos totalmente depravados, a graça de Deus não vai fazer sentido na nossa vida. A misericórdia de Deus não vai ter sentido nas nossas vidas. É por isso que somos salvos pela graça, porque somos totalmente contaminados pelo pecado. E se não fosse uma ação de fora para dentro, uma ação externa de Cristo sobre as nossas vidas, estaríamos perdidos. Dizer que somos totalmente depravados não significa dizer que somos tão mal quanto temos o potencial de ser, e temos. Mas significa dizer que o mal atingiu todas as áreas da nossa vida, o pecado atingiu todas as áreas do nosso ser, como diz Romanos 3, 10 a 20, texto que nós já lemos. Segundo ponto, versículos 32 e 33, Jesus Cristo é o batizador com o Espírito Santo, tá bom? Então, vamos olhar um pouquinho para os versículos 32 e 33 e trazer um entendimento desses textos. Versículo 32. E João testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Tá? Perdão, aqui é até o 34. Tá? Eu coloquei até o 33, mas é até o 34. Tá bom? João 1, 32 a 34. Então, versículo 32, João Batista testemunha que ele viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Tá? Quando a gente lê Lucas 3, 22, ajuda a entender um pouco isso aí. Lucas 3, 22 diz assim: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia, você é o meu filho amado, em você me agrado. Então, na verdade, não é que foi uma pomba fisicamente falando e penetrou o Senhor Jesus Cristo, entrou no corpo dele, furou ele e entrou. Não. O testemunho que Lucas dá do mesmo episódio de João é que foi apenas em forma corpórea, não que era um corpo físico em si, mas era uma forma corpórea, como pomba. Por que o Espírito Santo veio sobre Jesus como pomba? Algum vai dizer mansidão, paz, mas não podemos afirmar isso, não temos certeza quanto a isso. Então não vamos nos deter nesse detalhe secundário do texto. Mas o Espírito Santo veio em forma corpórea, não que veio em corpo, mas em forma corpórea, como pomba, e veio sobre o Senhor Jesus Cristo. João Batista, ele foi testemunha ocular dessa unção do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus Cristo. O porquê disso? Isso apontava que, de fato, o Senhor Jesus Cristo era o mediador entre Deus e os homens. Isso mostrava exatamente, autenticava a missão e a autoridade do Senhor Jesus Cristo na sua missão e no seu ministério, na sua pregação no mundo. Então isso validava o mediador Jesus Cristo da parte de Deus. Tá? E segundo, isso mostrava que ele era apto e capaz para ser de fato o mediador, para ser de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a vinda, essa unção do Espírito Santo de maneira visível a João Batista, mostrou exatamente isso.
queria representar e queria transmitir essa ideia de que o Senhor Jesus Cristo, de fato, ele foi o enviado por Deus, e como enviado por Deus para tirar o pecado do mundo, ele era capaz e apto, ele foi ungido pelo o Espírito Santo, ele foi de maneira sobrenatural capacitado, ungido ali pelo Espírito Santo. Essa é a ideia do versículo 32, tá? E João testemunhou, João disse isso. No versículo 33, a gente vai ver uma ideia semelhante que é dita no versículo 30, quando ele diz: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Novamente ele diz o que falou no verso que ele não conhecia. A gente já explicou isso, o que significa esse não conhecia, não é? Ele não conhecia fisicamente, mas conhecia sobrenaturalmente, tá? Aqui nesse texto ele começa a ter o contato mais pessoal, mais físico, é com o Senhor Jesus Cristo. Ele não conhecia. E o batismo de João Batista era um batismo com água. Qual era a ideia do batismo com água? A ideia com o batismo com água trazia a ideia de purificação dos pecados, tá? Isso era muito comum, por exemplo, quando no Antigo Testamento um gentio se convertia ao judaísmo, ele era um prosélito do judaísmo. Então ele era batizado. Ele passava por essa cerimônia envolvida com água, e essa água ia simbolizar a purificação dos seus pecados. Ele foi purificado dos seus pecados, tá? Então, quando João Batista veio batizando, e ele veio, a princípio, o Messias para o povo, para a nação de Israel, quando ele diz que veio batizando, o significado é o seguinte: olha, assim como os gentios não eram povo de Deus e para que pudessem fazer parte do povo de Deus se batizavam, vocês, apesar de serem judeus, vocês não fazem parte do povo de Deus. Porque o judeu verdadeiro é aquele judeu que é no interior, como diz Romanos 2, 28 e 29. Judeu não é meramente aquele somente que tem a marca. O verdadeiro judeu é o judeu espiritual. E ele está dizendo, olha, para que vocês são judeus, mas vocês precisam se batizar para que possam fazer parte do povo de Deus. Para que possam se arrepender dos seus pecados e, mediante arrependimento dos seus pecados e crer em Cristo, aí sim vocês possam fazer parte do povo de Deus. Então, quando João Batista fala, e como precursor, que ele batizava com água, ele quer mostrar que essa purificação que ele fazia era uma tarefa menor do que da purificação que o Messias viria a trazer. Tá? Quando em João 1,26, olha o que diz. João respondeu, batizo com água. Como ele está dizendo, olha, eu só batizo com água. João 1,26. É como se ele dissesse, olha, o meu batismo ele é inferior. O meu batismo tem é apenas um sinal. É apenas um sinal. Tá? O cumprimento mesmo desse batismo, o que vai representar a verdadeira purificação, não é o meu batismo, mas o que vai mostrar a verdadeira purificação dos pecados é o batismo com o Espírito Santo. Esse sim, o batismo com o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo é que fazia. Tá? Não vou me deter nisso, mas queria dizer que você que me ouve e é crente no Senhor Jesus Cristo, você crê em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você é batizado com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Tá? Você não precisa falar em outras línguas para ser batizado com o Espírito Santo. É batizado com o Espírito Santo todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Tá? E o testemunho de João é, olha, ele me enviou para batizar com água, mas aquele sobre quem vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, ele não é como João Batista, que batiza apenas com água. O Senhor Jesus Cristo, ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele é o batizador com o Espírito Santo. E por fim, o versículo 34, ele diz, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Por quê? Indo lá para Lucas 3, 22, que os leitores de João já conheciam, o texto diz, a parte final, Deus falando para o Senhor Jesus, você é meu Filho amado, em você me agrado. Então ele viu o Espírito descendo em forma corpórea,
e logo depois veio essa voz dizendo que ele era o Filho amado em quem ele se agradava. Logo ele teve a plena certeza e a plena convicção de que o Senhor Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias. E quando fala Filho de Deus, isso mostra, não é, algo muito interessante, que é, na verdade, o propósito principal do Evangelho de João, que é mostrar que o Senhor Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. João 20, 30 e 31 diz: na verdade, Jesus fez, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Diante disso, o que podemos trazer para as nossas vidas? Devemos viver distantes do pecado. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem verdadeiramente nos purifica do pecado. Obviamente que nós ainda cometemos pecado, nós somos pecadores. Mas o pecado ele não mais tem poder sobre as nossas vidas. Nós não podemos ser daqueles que são e vivem loucamente apaixonados pelo pecado. Nós devemos viver uma vida de santidade. E nós temos o necessário para isso. Não podemos dizer que eu não consigo. Podemos dizer, é difícil. Ou podemos dizer, eu não quero ser santo. Mas nós temos o necessário. Se lermos Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24, olha o que esse texto diz. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Na verdade, isso aqui já aconteceu. Nós nos despimos das velhas vestes e estamos aqui com vestes novas. Devemos viver não como pessoas que estão com as vestes contaminadas do pecado, mas devemos viver com vestes puras, vestes de santidade. Nós temos o necessário para vivermos uma vida que agrada a Deus. Nós devemos ler a palavra, orar, nos enchermos do Espírito, para que possamos, de fato, vivermos uma vida constante de santidade, e não uma vida de altos e baixos, não uma vida que nós corremos atrás do pecado, mas nós temos o Espírito Santo habitando em nossas vidas. Ele tira o pecado de uma maneira por completa, da condenação eterna, mas essa atuação do Espírito Santo na nossa vida também é dia a dia, contínua, nos fazendo que nós possamos ser cada dia mais e mais santos. Você que me ouve que não é crente, o fato do Senhor Jesus Cristo ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e ser o batizador com o Espírito Santo, de fato, o Cordeiro de Deus só vai tirar o teu pecado. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo só vai ter efeito na sua vida se você reconhecer que você é um miserável pecador, que Deus é santo, você feriu a sua santidade com o seu pecado. O seu pecado leva à ruína total, à morte física, à morte espiritual e morte eterna. Mas você tem a oportunidade de crer no Cordeiro de Deus, que morreu pelo mundo inteiro, para que pudesse tirar o pecado do mundo. Esse efeito do Senhor Jesus Cristo tirando o poder do pecado sobre a sua vida pode acontecer se você nesse momento crê em Cristo como o único Senhor da sua vida, onde você vai reconhecer e vai viver em função dele. Você reconhecer Cristo como o seu Salvador. Se você fizer isso, você também viverá para a glória de Deus e terá vida e vida eterna. As afirmações doutrinárias têm tudo a ver com o nosso viver. As afirmações doutrinárias têm tudo a ver com o nosso dia a dia. E saber que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus e o batizador com o Espírito Santo, tem implicações diretas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que o Senhor nos ajude a viver cada vez mais de uma forma que o agrade. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida.
Não vejo a hora, meus irmãos, não vejo a hora de poder estar juntos com vocês, de poder estar juntos com a igreja. Continuemos firme orando, pedindo sabedoria de como será a igreja após pandemia, orar para que os governantes não queiram agir com autoridade onde não deve agir. Nós não somos uma igreja nacional, nós somos uma igreja congregacional, nós somos uma igreja independente do Estado. Então que o Senhor nos dê sabedoria em como vamos lidar com tudo isso, tá? Então vamos orar e estaremos encerrando a pregação desse domingo. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É quem nos batiza com o Espírito Santo. E isso faz, Senhor, com que nós não venhamos a ficar reféns do medo, paralisados. Isso deve nos motivar a falar de Cristo para o mundo perdido. Isso deve nos humilhar, isso deve fazer com que nós sejamos diminuídos e que Cristo cresça. Isso deve nos conduzir, Senhor, para que possamos ter uma vida de santidade, Deus. Isso nos conduz, acima de tudo, em nossa salvação. Somos salvos, temos a vida eterna, bendizemos o nome do Senhor, louvamos a Ti, Deus. Mas isso só foi possível porque o Senhor foi o Cordeiro de Deus que desviou a ira de Deus para si próprio e não a nós. E hoje nós temos paz com Deus por conta disso. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a família da fé. Que o Senhor abençoe a família Igreja Batista Central de Tracunhaém. Que o Senhor fortaleça, Deus, a cada irmão, a cada família. Que o Senhor desperte um desejo santo, um desejo de servir ao Senhor, um desejo de se desviar do pecado, estar cada vez mais próximo de Ti. Oro assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.